Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então estou trazendo para vocês aqui a comentário, da parte de raciocínio lógico da prova que a banca Sebrasp aplicou aí para o concurso da Politec de Rondônia, tá? Para o cargo de agente de criminalista, tá? Então, se você fez essa prova, fica atento porque tem questão. Dentre elas, tem uma questão que ela tem que ser anulada porque não tem alternativa correta, tá? Então fica ligadinho para você saber qual é, essa questão e também vou te ajudar aí a escrever esse recurso, tá bom? De antemão já peço que você possa também colaborar aqui com a gente, deixando seu like nesse vídeo e também se inscrevendo caso ainda não seja inscrito, tá bom? Então vamos aqui para a gente ver a resolução da prova e ver qual é essa questão que precisa ser anulada e por que ela precisa ser anulada, né? Então vamos lá. Olha só. A gente tem aqui, a questão de número 61, ela fala o seguinte: em determinada região onde 5 sobre 12 dos crimes cometidos anualmente ficaram sem solução, novas medidas técnicas foram implementadas no final de 2020, o que acarretou um aumento percentual de 40% em 2021 em relação ao ano anterior, na quantidade de crimes solucionados. Tá? Então, nessa situação hipotética, se 180 crimes tiverem sido cometidos nessa região no ano de 2021, então a quantidade desses crimes que ficaram sem solução nesse ano foi igual a. Então, olha só, pessoal, vamos apontar aqui os pontos mais importantes, né? Então, primeiro ele falou aqui 5 sobre 12 de crimes cometidos, né? Que ficam sem solução, tá? Devido a essas novas medidas, desculpa, acarretou um aumento ó, de 40% em relação ao anterior, mas na quantidade de crimes solucionados, tá bom? Então tem que tomar um cuidado aqui, porque primeiro ele fala, de um dado com relação aos crimes que ficaram sem solução, e depois ele falou um dado com relação aos crimes que foram solucionados, justamente para tentar confundir. E aí ele fala que, supondo que foram 180 crimes cometidos em 2021, então ele quer saber a quantidade desses crimes que ficaram sem solução. Então é isso que ele quer saber. Tá certo? Olha só. Então, primeiro ponto aqui, para facilitar a resolução, é o seguinte. Eu posso supor, sem perda nenhuma, porque aqui o dado é em termos de fração e percentual, então eu posso supor que em 2020 a gente também teve um total de 180 crimes. Que isso vai facilitar muito aqui a nossa vida, tá certo? Aí olha só, ele informou o dado de crimes cometidos, certo? Só que depois ele vai falar que teve um percentual de aumento sobre os crimes que tiveram solução. Então, é melhor nesse momento aqui a gente pegar a fração complementar. Porque quando eu pegar a fração complementar aqui, eu vou estar pegando justamente aquela fração dos que foram resolvidos, dos que tiveram solução. Como assim, professor, complementar? Bem, é só eu fazer 12 sobre 12, que é o total, 5 menos 12. Ou seja, 7 sobre 12 dos casos foram solucionados em 2020. Então, para eu saber a quantidade de casos que foram solucionados, é só eu fazer 7 sobre 12 de 180. Esse dia aqui vira uma multiplicação, que fica 7 sobre 12 vezes 180. Tá bom? Então, eu posso aqui até simplificar aqui, simplificando aqui, por exemplo, por 6, aqui sobra 2, por 6 aqui vai sobrar 30, ainda consigo aqui por 2 sobra 1, e aqui 15. Então 7 vezes 15, que vai dar um total 7 vezes 5, 35, 7 mais 3, 10. Então a gente tem que, em 2020, a gente teve 105 casos
solucionados. Tá? Então, 105 casos solucionados. Aí ele fala o seguinte, né? Que teve um aumento percentual de 40% em 2021 em relação ao ano anterior na quantidade de crimes solucionados. Ou seja, a gente teve 105 casos solucionados. Então, eu tive 40% a mais. Ou seja, eu vou calcular quanto é 40% de 105. E aí eu vou somar a esse valor. Então, eu vou ter a quantidade de casos totais solucionados em 2021. Tá? Então, eu vou olhar aqui, ó. 40. Deixa eu mudar a cor, né? Para não ficar tudo preto. 40% de 105. Ora, isso aqui é 40 sobre 100, né? Que é 40%. O de, mais uma vez, vira vezes 105. Posso simplificar aqui. Posso simplificar também por 5, né? Ó, por 5 aqui vai sobrar 2. E aqui por 5 vai sobrar 21, né? Beleza? E aqui ainda posso simplificar, né? Ó, 4 por 2. Aqui sobra 1 e aqui sobra 2. Então, 2 vezes 21 dá 42. Ou seja, então, em 2021 foram 42 casos a mais. Então, em 2021 foram solucionados 105 mais 42. Tá? Então, aqui dá 7, 4, 1. Então, 147 casos foram solucionados. Aí, mais uma vez, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque ele pergunta quantos desses que ficaram sem solução. Então, sem solução é a gente pegar 180 menos 147, tá? Então, 3, vem 1 para cá, 5, 3, 0. Então, ficaram sem solução, 33 casos, alternativa correta, letra C de coração. Tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui a questão de número 62, né? Uma questão que envolvia função. De fato, o que a gente queria saber aqui era o mínimo de uma função. A gente só tem que prestar atenção para poder encontrar. Olha só. Considerando o QG de t, essa função aqui, f de t, em que t varia de 0 a 12, indiquem em centenas de litros, respectivamente, a oferta e consumo de água. Né? Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui é a oferta e aqui o consumo de água. Em um hotel entre 0 e 12 horas de um determinado dia. Então, no instante crítico, quando a diferença entre a oferta e o consumo for mínimo, a quantidade de água disponível existente corresponderá a... Bem, então aqui é só a gente ver o seguinte, ó, como ele quer saber quando a diferença entre oferta e consumo, né, for mínimo, então a gente tem que construir uma função aqui, ó, que eu vou chamar de h de t, tá? Que é justamente a gente pegar a oferta menos o consumo, tá? E aí a gente quer saber qual é o valor mínimo que essa função assume nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 12. Nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 12, tá bom? Então é um problema aqui de minimizar essa função. Se você tinha conhecimentos de cálculo 1, né, saber fazer derivada, era só derivar e igualar a 0, né, a gente ia achar t igual a 3. E aí depois era só substituir esse valor aqui na função. Mas, se você não tem conhecimento de derivada, você lembra o seguinte, ó, vamos primeiro calcular aqui para eu poder continuar a explicar que a gente consegue fazer sem derivada, tá? Só realmente com o nosso conhecimento do ensino, até ensino fundamental já é suficiente. Olha só. Então eu vou colocar aqui, ó, 80 mais 4t, aí menos, tomar cuidado que é toda a função que é menos, mais 10t menos t ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar, ó, 80 mais 4t, esse menos vai fazer relação com todo mundo que está aqui, então menos por mais menos, 56, menos por mais menos, 10t, e menos por menos, mais t ao quadrado, né? Então simplificando aqui eu vou ficar, ó, com t ao quadrado, 80 menos 56 vai dar 24, né? Fazer primeiro aqui os com t, dá menos 6t,
E agora sim, mais 24, tá? Então observe, né, ó, que nossa função, ela é uma função do segundo grau, é uma parábola, em que o coeficiente, ó, do termo de grau 2 ele é positivo. Isso diz pra gente que nossa parábola ela tem concavidade voltada para cima, certo? Então, de fato, ela assume um valor mínimo aqui, que é o que ele está querendo, né? O valor mínimo que ela assume, tá? Professor, e como é que eu acho esse valor mínimo? Bem, como é uma parábola, isso aqui vai acontecer justamente no ponto X do vértice. E a gente quer encontrar quem é o Y do vértice, tá bom? Então tem várias formas de você fazer aqui. Você pode simplesmente aplicar uma fórmula para o Y do vértice, ou caso você lembre aqui da fórmula do X do vértice, depois pode aplicar na função, que é assim que eu vou fazer, certo? Ó, o X do vértice, como é que é mesmo, professor, o X do vértice? Você pode lembrar das raízes. Quando você está procurando raízes, não é assim, ó? Menos B mais raiz de delta sobre 2A. E a outra raiz é menos B menos raiz de delta sobre 2A. Pronto. Pegando essa média aqui, isso dá exatamente o X do vértice, porque eu estou pegando a média entre as duas raízes, tá? Que é um caso em que a função ela toca o eixo. Nesse caso aqui ela não vai tocar, né? Se a gente fosse calcular o delta dá positivo. Mas isso aqui serve para a gente chegar na fórmula do X do vértice, que é menos B sobre 2A, certo? Onde B é menos 6 e o A é 1, né? Porque não aparece. Então, a gente vai ficar que o X do vértice é menos 6 sobre 2 vezes 1. Menos por menos é mais, então 6 dividido por 2 é 3. Como eu tinha comentado, o X do vértice é 3. Então, para a gente saber o consumo, né, a quantidade de água disponível existente, é só a gente calcular aqui agora o H de 3. É só substituir aqui. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 24. Então, isso aqui dá igual a 9 menos 18 mais 24. Não é? Então, isso aqui vai dar igual a... aqui vai dar 6, né? 6 mais 9, 15. Pronto. Só que ele disse que isso aqui era indicado em centenas de litros, né? Então, na verdade, isso aqui é igual a 1.500 litros. Alternativa correta, letra A de amor. Tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a de número 63. E eis que essa é a questão que deve ser anulada pela banca, tá certo? Por quê? Vamos entender por que é que essa questão ela tem que ser anulada, tá bom? Olha só. É uma questão aqui que vai envolver regra de 3 composta. Para analisar toda a documentação de uma secretaria que seria transferida, estimou-se que 10 servidores trabalhando 8 horas, eu já vou colocar aqui, tá? Para a gente já ir ganhando tempo. Então aqui está a quantidade de servidores, 10. Aqui horas trabalhadas, né? Vou colocar aqui 8 horas ao dia. Analisariam toda a documentação em 5 dias. Então, quantidade de dias aqui, 5. Tá? Tendo observado que a quantidade de documentos era 20% superior à quantidade inicial avaliada, tá? Então aqui também tem a quantidade de documentos. Aí aqui é o seguinte, você pode não colocar nenhum valor, ou você pode atribuir um valor só para facilitar aqui seu raciocínio. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu tinha 10 documentos inicialmente. Pronto. Só um número para facilitar a minha vida. Por quê? Porque ele disse que a quantidade era 20% superior. Então, se era 20% superior, então, na verdade, não era 10, eram 12, né? O próximo passo. Aí ele fala, quantidade inicialmente avaliada. O administrador fez nova estimativa, razão porque decidiu colocar 12 servidores, tá? Então eu coloco 12 servidores, 12 servidores trabalhando 6 horas
ao dia. Então, nessa situação hipotética, considerando que a nova estimativa, com a nova estimativa, todos os servidores tenham a mesma eficiência. Então, a quantidade de dias necessários para a conclusão da tarefa será igual a. Então, eu quero saber aqui a quantidade de dias, né? Então, para isso, a gente tem que saber aqui o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. E eu vou responder aqui usando um método que é conhecido como método das setas, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro uma seta apontando para a variável que eu quero encontrar, tá? Ele funciona da seguinte maneira. Coloca aqui a seta. E aí você vai analisar quais são as grandezas que são diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá certo? Então, mantendo aqui, por exemplo, o número de servidores e horas constante, se eu aumentar o número de documentos, o que é que vai acontecer com o número de dias? Também vai aumentar, né? Vou ter mais dias para analisar. Então, como eu aumentei os dois, eles são diretamente proporcional. Então, setinha para baixo também. Agora, vamos lá. Agora eu vou manter servidores constantes e documentos constantes, né? Se eu aumentar o número de horas trabalhadas, o que é que vai acontecer com o número de dias? Vai diminuir, né? Quanto mais horas eu trabalhar num dia, menos dias eu vou precisar. Então, como um aumentou e o outro diminuiu, eles são inversamente proporcionais. Então, eu coloco a setinha no sentido contrário, tá? Por último, mantendo horas e documentos constantes, o que é que acontece se eu aumentar o número de servidores? Eu vou diminuir o número de dias, né? Se eu aumentar o número de servidores, eu diminuo o número de dias. Então, como um aumentou e o outro diminuiu, também inversamente proporcional. Pronto. Feito isso, o método diz o seguinte, isso aqui é x igual, aí eu coloco o 5, que é o que está na mesma coluna do x. No numerador aqui vai aparecer todos os que estão recebendo a setinha, com o biquinho da setinha, assim como o x, tá vendo? Então é o 12 vezes o 8 vezes o 10. Dividido por todos aqueles que de onde a setinha está saindo, tá certo? Então, está saindo do 10 aqui, ó. 10, tá certo? Ó, a parte de trás da seta. 10. Aí aqui 6. E aqui 12. Pronto, agora é só simplificar, né? Ó, 12 com 12, 10 com 10. Posso simplificar aqui por 2, né? Sobra 3. Por 2 sobra 4. Né? Então aqui vai ficar só uma coisa aqui, que aqui não é vezes, né? Que não é igual, que é um vezes, tá? 5 vezes 4, 20 sobre 3. Então, deu 20 sobre 3 dias, tá? Se eu for dividir isso aqui, né? 20 dividido por 3, isso aqui vai dar 6, né? Que sobra 2. Coloco 0,6, ou seja, vai dar uma dízima. Então, na verdade, eu preciso de 6 dias mais um pouquinho do outro dia, né? Então, como ele quer saber a quantidade de dias necessários para a conclusão da tarefa, eu preciso de, na verdade, 6 dias e um outro dia de trabalho, ou seja, 7 dias. Tá? Então eu precisaria de 7 dias de trabalho. E aí vocês já perceberam porque é que a questão tem que ser anulada, né? A questão tem que ser anulada porque a gente não tem alternativa. Não tem alternativa nativa correta. Pronto. Então essa é a justificativa, tá? É dessa maneira que a gente vai justificar. Vamos resolver a questão e dizer que como é que eu escrevo, professor, no meu recurso, tá? Como é que eu escrevo? Você escreve a resolução. Você diz que a quantidade de horas é inversamente proporcional à quantidade de dias, assim como a quantidade de servidores é inversamente proporcional à quantidade de dias, já a quantidade de documentação é diretamente proporcional à quantidade de dias. Então, a partir disso, usando qualquer método, né? Você pode citar pega qualquer livro e onde tem um método, esse aqui é chamado método das setinhas. Então, usando o método das setinhas, concluímos que x é igual a 20 sobre 3.
que é aproximadamente 6,6, né? Tá bom? O que nos indica que a gente necessitaria de 7 dias para a conclusão do trabalho, tá bom? Portanto, não tem alternativa correta, tá certo? Qualquer coisa, fala aí que eu posso também escrever esse recurso para você, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então, a questão aqui de número 64 é uma questão de PA e PG. Ela fala o seguinte, ó. Considerando que a quantidade média de veículos que passa por um determinado cruzamento é medida de segunda a sexta-feira durante o primeiro minuto dos seguintes horários, de 4 às 9 da manhã, e que essa quantidade é dada por essa expressão aqui, tá? Em que a n é uma progressão aritmética de razão 8 e Bn é uma progressão geométrica de razão 3, tá? Então, se o A5 é 28 e o B5 é 6, né? Então a quantidade média de veículos que passa pelo referido cruzamento no primeiro minuto das 7 horas da manhã é igual a. Ou seja, a gente quer calcular aqui o Q de 7. Né? Então a gente precisa encontrar o A7 e quem é o B7. Bem, como eu estou trabalhando o AN, né? Eu vou colocar aqui o A5 é 28. Como isso aqui é uma PA, então eu posso relacionar o A7, né, da seguinte maneira. Ele é o A5 mais 2 vezes a razão, tá? De modo que isso vale em geral, essa expressão, a soma do termo que eu coloco aqui mais esse número dá esse que eu estou aqui, tá certo? Ó, 5 mais 2, 7. Se aqui fosse A6, seria, né? Por exemplo, e aqui A4 seria A4 mais 2R também, desde que a soma dê o número que está aqui. Então, A7 vai ser igual a 28 mais 2 vezes R, a razão é 8. Então, 2 vezes 8, então aqui vai dar 28 mais 16, né? Então aqui dá 30, 44. Então, o A7 é 44. Aí eu também sei que o B5 é igual a 6 e também eu quero calcular quanto é B7. E aí também aqui para a progressão geométrica funciona semelhante. Então eu vou usar aqui, ó, o B5 e aí aqui só que fica vezes, né? Vezes Q e aí ao quadrado. Agora a soma entre esse índice e essa potência tem que dar 7, né? Por exemplo, se fosse o A índice 8, iria ficar aqui Q elevado ao cubo, tá? De modo que essa soma aqui desse 8. Pronto, então isso aqui vai dar igual a 6 vezes a razão nesse caso aqui é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, né? Então vai ficar 6 vezes 9, que dá igual a 54. Pronto, então o que? 7 é 44 mais 54, que dá igual a 98, alternativa correta, letra B. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então a próxima questão aqui ela falava o seguinte, ó. João, Paulo e mais 3 pessoas estavam em uma fila para individualmente depor sobre determinado delito. Nessa fila, João estava imediatamente após Paulo. Então, nessa situação hipotética, a quantidade de possíveis ordens diferentes para os depoimentos é igual a. Então, aqui é só a gente colocar aqui, eu vou colocar 5 tracinhos, tá? Representando as 5 pessoas. E aí eu vou fixando as posições possíveis entre João e Paulo, né? E aí, seguindo essa restrição aqui, que João estava imediatamente após Paulo. Então, por exemplo, Paulo pode ter sido aqui o primeiro, né? Então, o João vai estar aqui. Então, para o restante, ó, eu vou ter 3 possibilidades, ou 2 possibilidades, ou uma, né? Para o terceiro seriam 3, aí escolhi um cara. Então, ficaram 2 possibilidades, escolhi mais uma, fica uma possibilidade. Ou eu posso também ter o seguinte, Paulo ser o segundo, e aí João seria o terceiro. Então aqui eu teria quantas possibilidades? 3, aqui 2 e aqui 1, certo? E aí eu vou fazendo justamente isso, ó, andando aqui a posição de Paulo e João. Agora, ó, Paulo sendo o terceiro, João seria o quarto. Então para o primeiro eu teria 3 possibilidades, para o segundo 2 e para o último 1, tá? E a última possibilidade seria se Paulo fosse o quarto e João o último.
Então, para o primeiro a depor, eu teria 3 pessoas para escolher, escolhi uma. Então, sobraram 2 possibilidades para a próxima, escolhi mais uma, sobraria mais uma possibilidade. Lembrando que aqui é sempre ou, né? Essas são as possibilidades. Por que eu digo isso? Porque aqui eu estou escolhendo esse e esse. Então, aqui a gente multiplica. 3 vezes 2 vezes 1, né? Que dá igual a 6. Esse ou, né? Ele se transforma em uma soma. Aqui é a mesma coisa, né? Vai dar 6. Novamente, o ou vira uma soma. Aqui, novamente, mais 6. O ou novamente vira uma soma. E aqui, mais 6. Então, ou seja, eu tenho 4 vezes 6, que dá igual a 24 possibilidades. Alternativa correta, letra C. Tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Então, a questão aqui de número 66, ela é uma questão de probabilidade. Ela fala, ó, se de um grupo de 3 pessoas, das quais 2 sejam culpadas de um determinado crime, 3 pessoas forem escolhidas aleatoriamente para a coleta de impressões digitais. A probabilidade de pelo menos uma das pessoas culpadas ser escolhida será igual a... Então, esses problemas de probabilidade, né, existem várias formas de você tentar resolver. E em muitos casos, né, fica mais simples a gente pensar com a situação complementar. Então a gente pensa a situação complementar e depois é só fazer a conta para saber a informação que a gente teria. Como assim, professor, a informação complementar? Olha só, ele quer saber a probabilidade de pelo menos uma pessoa das culpadas ser escolhida, né, dentre essas 3. Então eu vou calcular a probabilidade de as 3 pessoas que forem escolhidas não são as culpadas. Tá certo? Ou seja, eu estou fazendo o complementar do que ele está pedindo. Então, por exemplo, eu tenho lá 5 pessoas. Então, qual a probabilidade? Eu vou escolher aqui a primeira para tirar pegar as digitais. Né? Eu sei que 3 são inocentes. Então, eu tenho a possibilidade de 3 em 5 de pegar, né, a pessoa que não é culpada. Né? Então, peguei essa pessoa aqui. A probabilidade foi essa. Pronto. Como eu peguei, o meu grupo agora ficou com 4 pessoas e 2 inocentes lá. Então, agora ó, eu tenho a probabilidade do quê? De pegar 2 inocentes dentre 4. Tá bom? Por último, eu peguei agora mais um inocente. Então, meu grupo ficaram 3 e só um que era inocente. Então, qual era a probabilidade de eu tirar esse inocente? Era de 1 em 3. Tá certo? Então, é dessa maneira. Aí agora eu simplifico 3 com 3, posso simplificar aqui, sobra 2. Então isso aqui dá 1 sobre 10. Mas de novo, eu estou com a probabilidade disso aqui não acontecer. Se eu quero saber a probabilidade disso aí acontecer, é só eu fazer 10 sobre 10 menos 1 sobre 10. Ou seja, 9 sobre 10. Tá bom? Alternativa correta aqui, letra E de esperança. Vamos para a próxima questão. Questão 67 aqui, né? É uma questão de teoria de conjunto, tá certo? Então, nessas questões, pessoal, se no seu edital prevê teoria de conjunto, então saiba como você calcular a quantidade da união para 2 conjuntos e a quantidade da união para 3 conjuntos, tá bom? É uma coisa que é simples, você vai memorizar ali para fazer sua prova. Isso vai fazer com que você economize tempo. Professor, dá para fazer sem memorizar essa fórmula? Dá para fazer, mas obviamente que se você tem a fórmula memorizada, você vai gastar menos tempo do que aquele que não tem, tá bom? Pelo menos nessa situação de 3 conjuntos. Então vamos só montar aqui, ó, ele fala o seguinte, vamos entender o que é que ele pede. 41 pessoas estão sendo investigadas pelo cometimento de um determinado crime virtual. Com base no acesso dessas pessoas aos clubes A, B e C, conclui-se que 21 pessoas são sócias do clube A, então N de A é 21, N de B igual a 25, 17 do C, então N de C 17, A e B dos dois, então N de A interseção B é 10. N de A interseção C, né, é 9.
e N de... Aqui é B interseção C, perdão. B interseção C é 9 e 7, o de A com C. Né? Aí ele fala, sabe-se que todos os culpados são sócios dos 3 clubes, né? Ou seja, é a interseção dos 3. Nessa situação hipotética, a quantidade de culpados é igual a... Então, nessa situação, ó, se você sabe a forma da união, que é assim, ó, N de A, união B, união C, isso aqui é N de A, soma todos os N's, ó, N de A, N de B, mais N de C, tira as interseções 2 a 2, menos N de A, interseção C, menos N de A, interseção B, menos N de B, interseção C, mais a interseção dos 3, A, interseção B, interseção C, que é o que a gente quer encontrar, né? Então, olha só, a união é o total de pessoas que tem lá, 41. Tá? Então, vai ficar ó, 41 igual N de A, 21, N de B, 25, N de C, 17. Agora, menos N de A interseção C, que é 7. Então, menos 7. Menos N de A interseção B, que é 10. Menos... N de A interseção B, que é 9, mais o N da interseção que eu vou chamar de X, que é porque é o que a gente quer encontrar, não é? Pronto, agora é só fazer o cálculo aqui. Então, observe que menos 10 com menos 9, isso aqui dá menos 19. Então, eu vou cancelar esse menos 19 com esse 21, vai sobrar 2 positivo aqui, tá? O 17 com o menos 7, cancela aqui, vai sobrar 10 positivo. Né? Então, na verdade, aqui eu fiquei com 35, 37. Passo para o outro membro, fica 41 menos 37, igual a x. Então, aqui dá 4, igual a x, alternativa correta. Letra A. Tá bom? Então, esse era o jeito mais simples de fazer. Né? Realmente, você sabendo aqui essa forma. Vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão aqui é uma questão, né, que envolvia gráfico aqui e a gente tinha que saber identificar, né, o que a informação era passada para a gente. Então, ele deu um gráfico aqui que estava relacionado à densidade demográfica, né, que estava sendo dada em habitantes por quilômetro quadrado, com relação à área em milhares de quilômetros quadrados. Tá? Bem, aí ele coloca aqui o gráfico, mas o que importa é a informação que está aqui. Né? Que basta a gente saber o que é que está dizendo o gráfico, quem é que está sendo relacionado, mas a informação ele coloca abaixo. Ele fala, considerando que o gráfico acima apresenta 5 municípios, que ele chamou de R1 até R5, de determinado sistema no sistema cartesiano de área versus densidade demográfica, e que as coordenadas dos pontos apresentados são R1 igual a isso, R2, R3 e assim sucessivamente. Tá bom? Pronto. Então, olha só, pessoal. Como ele falou aqui, né? Ele tem que a densidade demográfica é a seguinte, né? O R1 é 4.250, né? Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Né? Quer dizer que esse R1 aqui, a primeira coordenada está aqui, 4. E aqui seria o 250. Então, está dizendo para a gente que essa cidade R1, né, ela tem 250 habitantes em 1 quilômetro quadrado. Tá certo? Então, o que é que isso diz pra gente, né? Eu tenho o seguinte, e aí eu estou dizendo que a área, ó, é 4 em milhares de quilômetros quadrados aqui. Aí olha só, pessoal, esse negócio de 4 milhares é só para complicar, vai deixar a conta grande. Por quê? Porque nas alternativas eu não estou perguntando para vocês qual é a população
daquela região. Que aí eu deveria escrever exatamente 4 e aqui colocar os milhares, né? Colocar os zeros aqui de milhares. De 1000, né? Bem, mas aí o que é que acontece? Eu só quero comparar. Então, se eu quero só comparar, desde que eu coloque todos eles sem acrescentar esses milhares, vai funcionar, tá certo? Então, ou seja, eu quero saber quantos habitantes eu tenho em X, tá bom? Ops. Eu quero saber quantos habitantes eu tenho numa região de área 4. Então, fazendo aqui meios pelos extremos, então a gente vai ficar que x é igual 4 vezes 250 mil habitantes. Tá certo? Então, o R1 seria 1000 habitantes. Aí para o R2, aí o R2, eu vou olhar a mesma coisa. Ó. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a área, ó, que é a primeira coordenada, é 10. E que eu tenho 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então eu tenho 100 habitantes em cada 1 quilômetro quadrado. E a minha área é de 10 quilômetros quadrados. Tá? Então, de novo, aqui mesmo pelos extremos, x é igual, multiplicando aqui, também vai dar 1000 habitantes. Então, R1 e R2 são iguais. Aí, vamos lá, para R3. Aí, já no R3, ó, eu tenho a área 30 e eu tenho 60 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vai ficar 60 habitantes a cada quilômetro quadrado, ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado. Eu quero saber quantos eu terei em 30 quilômetros quadrados. Bem, fazendo essa relação aqui, eu encontro x igual a 1.800 habitantes. Então aqui já está maior do que os outros, né? Agora vamos olhar o R4. O R4, eu tenho 50 e 30, né? Então vai ficar 30 habitantes a cada 1 quilômetro quadrado, x num espaço de 50. Então, meios pelos extremos aqui, x vai dar igual a 1.500 habitantes. Deu menor do que o R3. Então, já não é o R4. Por enquanto, está sendo o R3. Falta só o R5, né? Que vai ficar o quê? Vai ficar... então, eu tenho 14 habitantes para cada 1 quilômetro quadrado. E eu quero saber quantos habitantes, né? Eu vou ter em 100 quilômetros quadrados. Então, fazendo aqui, eu chego que x é igual a 1.400 habitantes. Pronto. Como eu disse, né? Como eu quero só comparar, não precisa eu colocar as casas decimais aqui referente aos milhares, tá certo? Então, o maior aqui, de fato, foi o R3, alternativa correta, letra C. Tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 69, aqui é uma questão de lógica proposicional. Fala o seguinte, ó, considere que a seguinte informação tenha sido proferida durante uma investigação. Se A, B e C estavam na cidade, então A ou B ou C é culpado. Tá? Se posteriormente tivesse sido constatado que essa informação era falsa, então é correto concluir que... Bem, eu tenho aqui, né, um P implica em que. Se eu quero negar, né, eu uso que isso aqui é logicamente equivalente a não P ou Q. Tá? Pronto, aí agora eu nego o se então, né? Então, negar o se então é a mesma coisa que negar isso aqui. Então, negando isso, ó, eu vou ficar com P e não Q. Pronto. Então, eu vou manter P, ou seja, P é A, B e C estavam na cidade, tá certo? Então, A, B e C estavam na cidade e, ó, A, B e C estavam na cidade e, certo? A, B e C estavam na cidade. Pode ser essas duas aqui. Só que aí eu vou negar isso aqui, ó. Como é que eu nego o ou? Negar o ou é colocar A e B e C não são culpados. Né? Ó, como é que eu nego essa frase aqui? Porque isso aqui é meu que, né? Que eu estou chamando. Então, como é que eu nego? Eu nego o ou, a negativa do ou é I. Né? Então, fica A e B e C não são culpados. Que é justamente o que a gente vai encontrar aqui, ó, na letra B. Ó.
A, B e C estavam na cidade, mas nenhum deles é culpado, né? Então a alternativa correta aqui, letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Então aqui a última questão da nossa prova, né, ela fala o seguinte, ó. Do inquérito policial pertinente à autoria de um crime, foram extraídas as seguintes informações. Se A ou B é inocente, então D e E são culpados. Se M é culpado, então B é inocente. Nessa situação hipotética, supondo que D é culpado e E é inocente, então é correto afirmar que. Aí olha só, como ele está dizendo que é inocente, né? Bem, se é inocente, observe que nessa afirmação aqui, ó, eu tenho D é culpado e E é culpado. Só que essa proposição aqui, ela é falsa. Por quê? Porque ele é inocente. Então, quando eu tenho um I, né, ó, porque o que eu tenho assim, eu tenho aqui é D é culpado e D e é culpado, né? É isso que eu tenho nessa sentença aqui, só que ela está escrita de forma resumida. Só que eu estou tendo como informação que é inocente, ou seja, essa informação aqui é falsa. Como essa aqui é falsa, o I todo é falso, tá certo? Então essa sentença aqui, ó, é falsa. Aí eu tenho um se, então. Como essa sentença como um todo ela é verdadeira, eu não posso formar Vera Fischer, tá certo? Porque se for Vera Fischer seria falso, né? Seria valor de falso. Então isso diz pra gente que essa proposição aqui, ela obrigatoriamente, ela também tem que ser falsa. Tá bom? Então ela é falsa. Ou seja, A ou B é inocente, é falso. Se isso é falso, o que é verdadeiro? Então eu tenho aqui, ó, A ou B. Então eu vou negar isso aqui, porque a negação diz que é verdadeiro. A negação disso é A e B, né? Ó, então, A e B não é inocente, né? Então A e B não são inocentes, né? Tá certo? Pronto. Então olha só. Bem, mais uma vez eu estou dizendo que B não é inocente, então isso aqui é falso. Eu não posso formar Vera Fischer, então eu sei que esse aqui também é falso, tá bom? Pronto, então é só procurar a alternativa que vai dizer aí, que é o seguinte, ou seja, no caso eu sei que M é inocente, tá? Então procura logo as que M é inocente, tá aqui, mas aí no caso eu tenho, ó, A e B são culpados e M é inocente, certo? Alternativa correta aqui, letra B também de bola. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se não deu o like ainda, deixa o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal e qualquer coisa estamos por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.